Boa tarde a todos. Deixa eu conferir aqui no telão, não sai no telão do meio? Nos laterais. Eu queria agradecer, primeiramente, a comissão organizadora, na pessoa do Dr. Paulo Coleta, da Guiar, e também ao nosso presidente, Dr. Gilson Luiz Roberto, pelo convite que nos foi feito. Espero que vocês não tenham comido muito churrasco agora aqui na hora do almoço, porque senão vocês vão dormir. Mas vamos fazer um esforço de falar alguma coisa sobre o tema perdão. Jesus, desde o início das suas pregações, convocou-nos à vivência do amor e do perdão. E, nas suas primeiras peregrinações, à beira do lago de Genezaré, já repercutia a lição do Mestre, do convite ao amor e ao perdão. Jesus falava ao coração dos pobres, dos desvalidos, dos necessitados. E essa repercussão logo chegou ao ouvido dos judeus rigoristas, visto que a pregação do Mestre ia de encontro aos antigos ensinamentos judaicos. Sendo assim, numa das suas primeiras excursões à cidade de Nazaré, os seus detratores anteciparam-lhe a vinda, buscando neutralizar os ensinamentos que o Mestre vinha trazer. E então Jesus, junto aos seus apóstolos, percebendo a delicadeza da situação, bateu em retirada da cidade. Os apóstolos não compreenderam o comportamento do Mestre. E, em determinado momento, Pedro e Filipe lhe perguntam por que haviam se retirado e como é que não se contrapunha àquelas afirmações caluniosas que ali se fazia sobre o Senhor da vida. E então Jesus disse aos seus apóstolos que o indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. O Mestre diz-nos que temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar os que zombam de nossa fé. Durante toda a sua existência, Jesus trabalhou na construção do amor e da paz universal. E ainda assim, quando ele foi crucificado no Gólgota, disse: no dia inesquecível do Calvário, em frente aos seus perseguidos e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Até hoje se considera uma utopia amar os inimigos, e só Jesus teria condições de perdoar. Mas por que será que o Mestre nos convidou com tanta veemência à questão do perdão? Desde Hipócrates, que se debate uma associação entre as emoções e as doenças. Recentemente, nas últimas décadas, os avanços em biologia celular e molecular, na genética, na neurociências e na neuroimagem, têm provido bases biológicas para que nós possamos fazer esta conexão de que a mente ela exerce um papel muito importante em saúde e doença. O termo psiconeuroimunologia ele foi cunhado por Robert Adler em 1981. E psiconeuroimunologia é uma área interdisciplinar de pesquisas que estuda as interações entre o cérebro, o sistema imune e o comportamento, demonstrando que há uma rede bidirecional, uma rede de conexão entre o sistema cerebral, imune e o sistema endócrino.
A psiconeuroimunologia, ela representou uma mudança de paradigma na medida em que ela promoveu uma aproximação biopsicossocial. Vejamos, então, o que é a emoção, debatida desde a época de Hipócrates. Alguns trabalhos, então, do ponto de vista da psicologia evolucionista e na visão biológica, mostram que a emoção, ela nada mais é, ou as emoções, de que modos de adaptação às demandas ambientais. E as emoções podem ser compreendidas como forças impulsionadoras que motivam a ação e o uso das nossas capacidades cognitivas. Assim, as emoções elas emergiram no curso da evolução durante a seleção natural, dando-nos uma capacidade, então, de coordenar os nossos sistemas de respostas. Sistemas esses são os cognitivos, subjetivo, fisiológico e comportamental, provendo-nos, então, uma resposta imediata a um perigo iminente de vida. Segundo Damásio, o grande neurologista português, a emoção ela é uma coleção de respostas químicas e neurais que tem um padrão distinto. E as emoções elas não passam pelo nosso mecanismo de consciência imediato. Elas podem ser quantificadas e observadas no ser emocionado, de tal forma que, quando nós sofremos uma emoção, nós nos expressamos automaticamente, de acordo com a emoção sofrida, em choro, em riso, em sudorese, em taquicardia, em palpitação. É uma resposta muito rápida e automática que escapa, então, do nosso mecanismo de consciência. As emoções, elas, então, podem ser classificadas em primárias, secundárias e emoções de fundo. As primárias são aquelas inatas à nossa espécie humana, que acontecem com todos os indivíduos, esteja ele em qualquer lugar do planeta. Então, são 6 as emoções básicas descritas: a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo e a surpresa. Isso segundo os estudos de Damásio. Já as emoções secundárias são aquelas em que nós temos uma influência cultural, bem como da experiência nossa vivida e também do contexto da época em que o indivíduo está inserido. Assim, o que numa época poderia ser culpa e vergonha, na outra época não será mais colocado ou analisado como culpa e vergonha. Então, alguns exemplos como culpa, vergonha, simpatia e compaixão. E as emoções de fundo são aquelas relacionadas com os nossos estímulos internos, sejam eles físicos ou mentais. Então, nós podemos sentir aquela sensação de bem-estar, né, que nos traz um relaxamento, ou uma sensação de mal-estar, trazendo-nos tensão, trazendo-nos fadiga, trazendo-nos ansiedade. Então, são aquelas geradas, né, que, por exemplo, quando o palestrante tem que vir aqui à frente, ele já tem essas emoções de fundo, né, que ali ficam repercutindo. Então, precisa dominar a ansiedade e o medo. Já sentimento, e nós confundimos muito, né, emoção e sentimento. A gente coloca popularmente como se for a mesma coisa. O sentimento, na visão de Damásio, ele é uma experiência mental privada. Então, você vai ter percepção da emoção. Primeiro, você sofre um evento, né, que vai trazer aquela resposta automática, gerando a emoção, e depois, esse evento, ele chega, então, à nossa percepção cognitiva. Então, nós percebemos a emoção, isso é o sentimento. Então, ela tem uma relação, o sentimento tem uma relação privilegiada com a consciência, e é importante que nós destaquemos que nós podemos construir sentimentos a partir de sentimentos, né? Então, é um caráter subjetivo. O sentimento, só eu sei o que se passa dentro da minha consciência. Então, existe aí nós percebemos que existe um direcionamento, uma estrada entre emoção e sentimento. Então, nós percebemos algum evento, esse evento que nós percebemos, ele aciona determinados circuitos
subcorticais, e aí é lançado na nossa corrente sanguínea, né, determinados estímulos neuroquímicos, neuroelétricos, provendo, então, uma resposta rápida e automática para que nós sobrevivamos a qualquer tipo de agressão. E nós não podemos ficar pensando assim, olha, agora vem um animal na minha frente e eu fico pensando o que eu vou fazer. Não, o nosso corpo ele reage e se prepara automaticamente. A partir daí, depois que tem essa resposta automática, que é perceptível para quem está ao nosso redor, ocorre, então, que outros circuitos neurais são acionados e a pessoa toma consciência daquela emoção, gerando, então, o sentimento. Então, as emoções, elas são públicas e passageiras. As pessoas que estão ao nosso redor podem perceber qual é a nossa resposta frente a um evento. E os sentimentos, eles, então, são privados e duradouros. Mas o Damásio, ele exemplificou muito bem quando ele diz que as emoções ocorrem no teatro do corpo e os sentimentos ocorrem no teatro da mente. E nós podemos gerar sentimentos a partir de emoção e, no instante que temos um sentimento, nós também, quando relembramos esse sentimento, voltamos a nos emocionar muitas vezes e ter aquela resposta automática que o nosso corpo percebe e exterioriza isso. Na visão espírita, nós temos os sentimentos positivos, os sentimentos negativos. E, claro, eu nem preciso descrever para vocês, os sentimentos positivos vão trazer bem-estar para nós, como amor, serenidade, alegria, paz. E os negativos, evidentemente, terão uma repercussão muito grande no nosso estado de ser, que são o ódio, a angústia, a mágoa. Mas é o espírito que sente. É o espírito ser psíquico, pensante e afetivo que sente. E, através do corpo espiritual, ele vai acionar, então, as regiões cerebrais correspondentes, né, àquela emoção e o sentimento. E aí nós vamos ter as reações na nossa vida física e vão repercutir no nosso corpo, gerando, então, a nossa expressividade emocional. Então, é no espírito que se originam os sentimentos. E, a partir de então, todo o reflexo no nosso corpo físico. Na base da emoção está a reação de fuga e luta, que foi descrita por Walter Cannon na década de 1920. E é uma reação que tem algumas características, especialmente a característica de efemeridade, ou seja, é uma reação transitória, quando todo o nosso corpo se prepara para defender, então, a manutenção de nossa vida, e existe toda uma complexidade de inter-relação entre cérebro e sistema neuroendócrino. Nós não estamos mais na selva, mas o nosso modo de vida hoje não deixa de ser uma selva onde nós sofremos grandes hostilidades e dificuldades nos nossos relacionamentos próximos. De qualquer forma, o corpo não sabe identificar, né? A nossa reação, as nossas reações automáticas, elas não identificam se nós estamos diante de um perigo iminente ou não. Então, diante de qualquer tipo de hostilidade, de agressividade da vida, nós temos a resposta automática dessa reação de luta e fuga, que então tem os comemorativos intercambiando aí os sistemas neurais imune e endócrino e provocando no nosso corpo físico, naquele momento em que nós reagimos a uma agressividade ou com raiva ou qualquer outro tipo de emoção, com palidez cutânea, aumento da pressão arterial, taquicardia, taquipneia, hiperglicemia, aumenta o açúcar no nosso sangue, para que nós tenhamos ali
disposição de uma energia que vai nos dar condição, então, de lutar ou fugir diante da agressão que estamos sofrendo, porque nós ainda temos um corpo biológico, um corpo animal, que responde a esses estímulos de agressividade, mesmo que eles sejam estímulos dentro do nosso relacionamento, como se nós estivéssemos numa selva e precisássemos, então, fugir do nosso predador. E a vida, muitas vezes, se torna predadora na nossa direção. E aí são liberados aqueles hormônios do estresse, como adrenalina, noradrenalina e cortisol, e há toda uma preparação dos nossos órgãos vitais, das nossas musculatura, para que nós, então, possamos nos libertar daquele estímulo de agressividade. Ocorre que, se não estamos na selva, temos as hostilidades do dia a dia, e qual de nós não passa por momentos de sofrimento ou de decepção e não reage a esses momentos, muitas vezes acolhendo a mágoa, que é uma reação normal diante das decepções, dos desencontros das almas humanas. Então, a palavra mágoa, ela quer dizer desgosto, tristeza, dor de alma, amargura. Toda vez que nós, então, sofremos uma situação que não esperávamos que acontecesse, ou não desejávamos essa situação, nós acabamos, muitas vezes, passando por este processo de mágoa, que é uma reação natural e que deveria ser efêmera, como a reação de fuga e luta deveria ser, biologicamente falando. Mas nós perpetramos no nosso íntimo aquele processo. E aí a mágoa, ela acaba criando um espaço muito grande em nossa mente, gerando esse processo de repetição do evento negativo que nós vivenciamos, muitas e muitas vezes ao longo do dia, ao longo de várias semanas e até vários meses. Então, a dor e o sofrimento existem no mundo de forma generalizada. E nós nos solidarizamos com dor e sofrimento. Mas quando nós temos esse sentimento de solidariedade, nós temos, então, uma forma impessoal de sentir esse sofrimento do outro. Mas, quando a agressão ela é direcionada a nós sentimos essa dor, esse sofrimento em termos muito pessoais. E passamos a culpar, então, o autor daquela afronta, daquela agressão, como a pessoa responsável pela forma como nós nos sentimos interiormente. Ocorre que nós acabamos criando essa história sobre a mágoa e, muitas vezes, os nossos irmãos que convivem conosco têm que escutar a repetição daquela história várias e várias vezes. Quem de nós já não se queixou, né, para alguém repetindo uma história de agressão, a ponto de que o outro já fica até esperando que o telefone não toque mais? Bem, nós passamos por isso quando éramos mais jovens. Agora, com a maturidade, nós vamos aprendendo a lidar com as dificuldades da vida. Bem, então, o processo é que você começa a falar essa história sobre a mágoa, culpando o outro pela forma como você se sente. E toda vez que você conta aquela história, você sofre novamente com aquelas lembranças que muitas vezes vão ligar-se a outras situações dolorosas, trazendo para nós mais sofrimento. Então, toda vez que nós culpamos o outro pela maneira como nós nos sentimos, parece que o nosso sofrimento, inicialmente, sofre um alívio. Mas nós vemos que essa repetição da história vai perdendo, com o tempo, aquele alívio vai perdendo o seu resultado final, e nós somos convidados a mudar de padrão de pensamento, pois, caso contrário, fica insuportável a convivência do nosso semelhante conosco. Se eu estacionar na mágoa, no queixume,
né? Praticamente ninguém quer mais estar perto de nós. Porque lá vem aquele chato que só fala daquele assunto ou daquele processo que ele passou. Então, essa ausência de perdão, por que ela acontece conosco? Nós não fomos treinados para perdoar, né? Mas Worthington e colaboradores desenvolveram um trabalho em que eles fizeram, então, uma revisão sistemática, levantando vários trabalhos científicos publicados que falam sobre o perdão. E quando nós não conseguimos perdoar, existem algumas características que são aqui descritas, que a ausência do perdão envolve ruminação, aquele estado mental que nós ficamos repetindo para nós mesmos. Então, envolve relutância em não perdoarmos. Nós relutamos, não aceitamos perdoar o nosso semelhante. Envolve vingança, hostilidade na direção daquele que nos causou um prejuízo, amargura, ressentimento, raiva, temeridade de um dano futuro, culminando, então, com a depressão. Vejam quantos sentimentos aí estão envolvidos quando a pessoa não tem a capacidade de perdoar. Perdoar não é fácil. Nós estamos muito distantes da condição do Cristo. Mas, se perdoar não é desculpar, não é aceitar, não é justificar, nem muitas vezes reconciliar. O perdão, ele é um processo. Pode ser que alguns já tenham atingido um alto grau de compreensão e vivência espiritual e, automaticamente, que eu acho que é aquilo que nós temos que conquistar para o nosso futuro enquanto seres espirituais, não se sentirem agredidos. Mas perdoar envolve a diminuição de emoções negativas que estão interrelacionadas, baseadas no ressentimento, nas motivações e no conhecimento. O perdão, ele envolve um processo cognitivo e emocional, que vai erradicar a hostilidade crônica, a ruminação e seus efeitos adversos. Então, é um processo, ou seja, é um caminho que nós podemos abraçar. O Worthington, então, e colaboradores, dividiram o perdão em decisional e emocional. O perdão decisional, o indivíduo, então, ele tem uma intenção comportamental para resistir a uma posição de ausência de perdão. Então, ele decide que ele não vai ter mais essa condição de não perdoar. É uma decisão. Já o perdão emocional, ele é muito mais complexo, e você vai ter que substituir as emoções negativas que estão dentro da criatura por outras emoções positivas. É um trabalho de terapia cognitiva, e vai envolver aí mudanças psicofisiológicas com mais repercussão na nossa saúde, já que o processo ele vai ser um processo mais complexo e mais lento. O perdão decisional, ele vai reduzir a nossa hostilidade em relação à pessoa que nos causou agressão, mas nem sempre vai reduzir a nossa resposta ao estresse. Porque nós nos posicionamos de uma outra maneira, mas quando pensamos naquela ação que a pessoa nos causou, nós temos totalmente novamente aquela sensação, aquele sentimento, e lançando, então, todos aqueles hormônios na nossa corrente, causando novamente aquela percepção no corpo físico daquela emoção. Então, geralmente, o perdão decisional ele está relacionado aos nossos processos de reconciliação. Geralmente ocorre quando o marido se separa da mulher, né? A mulher fala, tudo bem, eu perdoo. Mas quando ela pensa que ele se separou e está com outra,
ela sente tudo de novo. Então, esse é o perdão decisional. O perdão emocional, ele tem mais sequelas para a saúde, como eu já falei, porque ele tem uma forte conexão com as emoções negativas e você tem que fazer esse trabalho de cultivar as emoções positivas. Há também a questão do auto-perdão, que é um processo psicológico muito diferente, né? Então, está relacionado com os nossos atos falhos, quando nós cometemos injúrias, ofensas a outras criaturas, e depois nós temos a consciência do erro, e aí nós passamos por esse sentimento de culpa e vergonha, que são fatores estressantes também para o indivíduo. Então, essa autocondenação, sem que você coloque no lugar da autocondenação algo de positivo, como o trabalho no bem, ela só vai trazer prejuízos para os nossos cuidados pessoais, para os nossos relacionamentos, e acaba produzindo também a depressão e a ansiedade. Então, a autoculpa não é uma boa resposta para os nossos erros, e isso é importante que nós anotemos. Então, o perdão, ele é um processo cognitivo e emocional que vai erradicar a hostilidade crônica, a ruminação e seus efeitos adversos. Ou seja, a ruminação é aquele estado mental em que nós ficamos pensando sobre o problema. Então, o que nos traz a ausência de perdão? Consequências físicas intensas, visto que sentimentos negativos como mágoa, ressentimento, ódio, desgosto, sentimento de fracasso e tristeza, independente de acontecerem no presente ou no passado, quando nós lembramos de uma situação e não temos o perdão incondicional, essas repercussões vão alterar o nosso sistema imunológico, trazendo-nos uma maior incidência de infecções e tumores, além de problemas cardiovasculares, de diabetes e outros processos biológicos que estão sendo estudados atualmente, como eu disse, pela psiconeuro. Hoje se fala em psiconeuroendócrino-imunologia. Os trabalhos mostram, então, que o afeto negativo e a angústia emocional crônica vão corroer a saúde, alterar a nossa reatividade cardiovascular, empobrecer a nossa qualidade de sono, e estimular a produção de hormônios estressores que estão associados ao longo do tempo com o desenvolvimento, então, de condições clínicas como depressão e ansiedade. Então, guardar mágoas, angústias emocionais de forma crônica é um risco à saúde de todos nós. Hoje, ainda que de forma limitada, o perdão ele já está sendo utilizado como forma de intervenção dentro da área médica. Então, vejam que ele pode ser aceito como uma meta de tratamento, onde os indivíduos que têm uma hospitalização, uma doença grave, podem receber intervenção relativa ao perdão, uma vez podem ter assuntos dentro da área da culpa e do perdão que envolva o paciente e o relacionamento com seus familiares. Friedmans, na década de 1980, acho que foi 1981, com os colaboradores, realizaram um ensaio clínico que durou 5 anos, observando que a intervenção do perdão nos pacientes pós-infartados e buscando observar o que ocorreria com a intervenção do perdão. E esses pacientes, então, tiveram a hostilidade crônica, que está muito relacionada com afecções cardiovasculares, diminuída. Na dor crônica também, a intervenção do perdão pode se fazer presente, porque a dor pode ser complicada pela raiva, pelo ressentimento. Nos pacientes adictos, a intervenção do perdão vai, muitas vezes, diminuir a vulnerabilidade ao uso de drogas. E, especialmente naqueles pacientes com lesões cerebrais decorrentes, a maior parte dos pacientes internados com lesão cerebral
aguda sofreram processos de acidentes de carro causados por pessoas que transgrediram as leis. Então, imaginem a intervenção do perdão na direção de quem é o causador daquele fato, né, que te deixou ali com lesões cerebrais graves, e com os familiares. Também nos pacientes portadores de câncer, você pode diminuir, então, a dor emocional desse indivíduo, que pode estar acontecendo em função de conflitos, de agressões emocionais não solucionadas com parentes e amigos. E na questão do erro médico, a intervenção do perdão é muito importante, visto que hoje se fala muito em falhas diagnósticas e tratamento, e o relacionamento entre paciente e médico muitas vezes necessita dessa intervenção, e o médico só vai se dar conta de cometer um ato falho, às vezes intencional, e também vai necessitar dessa terapia. Então, vejamos o convite de Jesus nos dizendo para nos reconciliarmos sem demora com o nosso adversário, enquanto estivéssemos a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. São as consequências espirituais da nossa ausência de perdão, trazendo-nos sentimentos negativos, como mágoa, ódio, ressentimento, e colocando-nos numa sintonia mental em que nós seremos atraídos para regiões espirituais muito densas após o nosso decesso, a nossa partida do corpo físico, porque as nossas escolhas presentes vão repercutir no nosso futuro e na nossa vida espiritual. E muitas vezes a nossa ausência de perdão nos conecta a processos obsessivos muito severos e repercutindo até na nossa saúde física, não só por todo o processo biológico que foi descrito, mas também pela presença do nosso detrator, do nosso obsessor, que ali está e gera em nós, muitas vezes, enfermidades. Então, os espíritos, eles descrevem-nos, através da psicografia, da psicofonia, as consequências espirituais da ausência do perdão, descrevendo dolorosas situações e múltiplas aflições, desequilíbrios e o monodeísmo com o qual eles convivem ao deixar a vida física. Essa ideia fixa na vingança, muito bem descrito através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nessa história de Irmão X, que nos fala sobre uma mãe que, ao saber da sua gestação, passara muitos dias ali a conviver com a ideia de eliminar aquela vida que iniciava, posto que não estava preparada para a maternidade, não querendo perder a beleza de seu corpo, nem a liberdade que tinha até então. Do outro lado, o espírito reencarnante buscava influenciar aquela mãe com a necessidade reencarnatória que ele possuía e as suas ligações do passado, permitindo-lhe, assim, que ele pudesse vir à vida física através daquele ventre. Entretanto, após alguns dias, a mãe resolve abortar. E aquele espírito permaneceu jungido a esta mulher, porque ele revoltou-se com a impossibilidade do retorno à vida física. De tal maneira, ele passou a odiar aquela mulher, que a sua influenciação abreviou o tempo de vida daquela mãe na Terra. Causou-lhe, então, uma desencarnação precoce. Ao sair do corpo, aquela mulher permaneceu junto àquele espírito ligado por cadeias magnéticas, por um processo
de longo tempo, em que muitas vezes havia uma repercussão na sua relação, nas suas palavras, e se detrataram por muito, muito tempo no mundo espiritual. Mas, um dia, um certo coração bondoso de mulher se recordara daquela mulher que havia partido, e em prece, em oração, como que, acolhendo aqueles espíritos, ofereceu-lhe aquele seio materno. Eles prontamente aceitaram o convite, visto que estavam cansados de vivenciar aquela situação de ódio e de vingança mútua. E é então que foram acolhidos por aquela mulher, passando por um longo sono e pelo processo gestacional. Mas, quando aquela mulher dá à luz, e aqueles espíritos vêm, então, saem daquele sono, eles despertam na terra como duas almas apaixonadas pelo mesmo corpo, envergando, então, a triste situação da questão de um corpo e duas cabeças. Isso é um caso descrito por Francisco Cândido Xavier, e creio que o irmão X nos trouxe um caso que deve retratar a realidade. Imaginem as repercussões espirituais, então, especialmente na questão do aborto, quando não há compreensão do espírito reencarnante, a gravidade da situação que se enfrenta após deixar-se o corpo físico. Então, o perdão, ele é uma profilaxia da obsessão. O perdão é um caminho, né? É a disposição de nós abrirmos mão das mágoas do nosso passado e decidirmos que não vamos mais sofrer e nem vamos deixar que alguém externo a nós conduza a nossa existência na medida que nós delegamos a outro a culpa de todo o agravo que sofremos. O perdão pode ser uma busca consciente e voluntária. Ele é uma escolha, é um processo, é um caminho que nós devemos percorrer. Allan Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz que amar os inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de uma maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que fizeram. Este é o caminho, perdoar incondicionalmente. E muitas vezes nós não conseguimos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, bem como no Livro dos Espíritos, nos dizem que não perdoamos porque o egoísmo e o orgulho ainda fazem morada em nosso coração. E o egoísmo e o orgulho nos impedem de cultivarmos o perdão em nossa alma. Muitos não querem perdoar, porque querem tirar uma relação de proveito pessoal entre o seu detrator, numa relação de sadomasoquismo. Outros querem se manter vinculados ao seu opositor. E outros ainda persistem na ideia de vingança. Então, existe uma série de comemorativos que estão intrinsecamente ligados à ausência do perdão, mas, sobretudo, o egoísmo, porque nos sentimos melhor do que o outro, e o orgulho. Então, são comportamentos que têm alto poder de adoecimento. O perdão é a chave da nossa libertação. Não existe uma fórmula mágica para o perdão. Temos que buscar os exemplos de Jesus e construir em nosso coração essa grande estrada que deve nos conduzir
a conquista do amor incondicional, do amor fraternal e da paz que deve existir em todos os relacionamentos na Terra. O grande motivo de nossas existências é o amor. Jesus dedicou-nos 33 anos a exemplificar que só o amor incondicional poderia nos libertar e nos trazer paz e felicidade íntima. O amor, ele está, então, em 3 dimensões, né? No amor a Deus, que nos lega o caminho para a felicidade, no amor ao próximo e no auto-amor. Nós não podemos amar ao próximo sem amar a Deus. Tampouco podemos amar ao nosso próximo sem amarmos também. O perdão é uma construção e é um caminho de saúde global, saúde mental e saúde física. É um caminho de paz e é um caminho de felicidade que nós devemos buscar e construir aqui e agora, retardando assim os efeitos da ausência do perdão na repercussão de nossa existência espiritual. Jesus nos disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E que nós possamos guardar o sentimento de misericórdia, de compaixão, na construção do caminho do perdão em nossos corações. Que o Mestre abençoe a todos. Assim seja.